Continuando aqui na segunda parte do vídeo, para a questão 6. Se x é igual a esse valor e y é igual a esse valor, calcule o valor de x vezes y. Então, eu coloquei as expressões aqui do lado, né? Vamos realizar os cálculos aqui. Eu sei que em cima desse 3 existe o número 1 aqui, tá? Não precisa aparecer, mas eu sei que ele existe. Então, veja só, o número 1/3 também pode ser escrito como sendo 3 elevado a menos 1, porque o expoente negativo vai fazer isso aqui inverter e volta a se tornar isso aqui. Muito bem, o número 9, quando eu for torar ele, eu vou encontrar aqui 3 por 3 por 3, 1. Então, o número 9, eu consigo escrever ele como sendo 3 elevado a 2. Sendo assim, eu vou fazer essa substituição. No lugar do 9, eu vou escrever o 3 elevado a 2. Então, sempre que eu pegar um número e escrever ele com uma base, um expoente, né, eu tô transformando esse número numa base pequena elevado a alguma coisa, para ficar mais fácil a minha operação aqui. Na segunda parte aqui da minha expressão, eu tenho aqui, né, uma potência de potência. A propriedade potência de potência, você conserva a base e multiplica os expoentes. Então, aqui, ó, é como se debaixo desse 2 tivesse o número 1, eu estou multiplicando frações, então é em linha reta. O 2 vezes o 2 dá o 4, e o 1 vezes 3 dá 3. Agora eu tenho aqui uma multiplicação de mesma base, eu conservo a base e vou somar esses expoentes. Então, o primeiro expoente é 1, e o segundo expoente é 4 sobre 3. Resolvendo aqui abaixo, então vamos resolver aqui, para a gente ter um pouquinho mais de espaço. Então, eu tenho aqui menos 1 somado com 4 sobre 3. Debaixo do 1 tem o número 1. Fazendo o MMC entre 1 e 3, eu encontro o número 3. Então, divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 3 dividido por 3, 3 dividido por 1 é 3. 3 vezes menos 1, menos 3. 3 dividido por 3 é 1. 1 vezes 4 é 4. Menos 3 mais 4 vai dar 1 sobre 3. Sendo assim, posso dizer que o meu x tem valor de 3 elevado a 1/3. Resolvendo agora o y. Então, o y está aqui no canto de cá. Aplicando a propriedade quem está no sol que é sombra, quem está na sombra que é sol, vou ter o seguinte. Primeiro, 1 vezes esse número é esse próprio número, tá? Multiplicação de fração, o de cima vezes de cima e o de baixo vezes de baixo. Quando não tem nada embaixo, é como se fosse o número 1. Então, esse aqui daria 27 elevado a 1/3. Só que já aplicando a propriedade aqui, quem está no sol que é sombra, quem está na sombra que é sol, isso aqui vai ficar simplesmente raiz cúbica de 27 dividido por raiz cúbica de 9. Se ambos são raízes cúbicas, eu posso escrever como sendo uma única fração. Então, esse aqui é 27 sobre 9. Tudo isso dentro da raiz cúbica. Porém, 27 dividido por 9 é 3. Então, esse aqui é a raiz cúbica de 3. Fazendo a operação inversa, quem está no sol que é sombra, quem está na sombra que é sol, eu tenho que isso aqui é 3 elevado a 1/3. Então, praticamente a mesma coisa que eu fiz aqui no 27, né? Transformei 27 elevado a 1/3 em uma raiz cúbica de 27 e agora fiz a operação inversa. Transformei raiz cúbica de 3 em 3 elevado a 1/3. Só que o exercício quer que a gente faça o valor de x vezes o y. Então, vamos fazer aqui no meio. X vezes o y. O meu x vale
3 elevado a 1/3. Então, isso aqui é 3 elevado a 1/3. Vezes o meu y também é 3 elevado a 1/3. O que eu vou fazer aqui? Vou conservar a base e vou somar os expoentes. Os expoentes são 1/3 mais 1/3. Denominadores são iguais, então eu somo os numeradores e mantenho o denominador. Então, esse aqui é 3 elevado a 2 sobre 3. Aplicando a propriedade, quem está no sol que é sombra, quem está na sombra que é sol, né, que não é uma propriedade, né, a gente que utiliza essa fala para poder decorar ela, o 3 vem para cá e o 2 vem para cá. Então, essa aqui é a resposta que a gente estava procurando para a questão. Então, aqui temos raiz, né, de raiz cúbica de 3 elevado a 2. Então, essa seria a resposta da número 6. Né? Ou se não, raiz cúbica de 9. Daria na mesma. Partindo para a questão 7. Ao fatorarmos um número, conseguimos ver de maneira mais clara se ele apresenta uma raiz quadrada exata ou não. Considerando essas informações, assinale a alternativa que contém o resultado da expressão raiz de 1764 e raiz de 2025. Então, temos que resolver separadamente essas raízes, tá? Então, vamos colocar aqui essas informações. Raiz de 1764, raiz de 1764. Quando a minha raiz é muito grande, eu tenho que fatorar ela. Então, resolvendo essa fatoração, vamos fazer aqui, fatoração do número 1764. Sempre que eu vou fazer uma fatoração, eu vou começar pelo número 2. 1764 por 2 vai dar 882. Por 2 de novo, 441. Por 3, 147. Por 3, 49. Por 7, 7. Por 7, 1. Ou seja, se isso é uma raiz quadrada, eu vou agrupar os números de 2 a 2. Então, isso aqui é 2 elevado a 2. Logo abaixo, eu vou ter um 3 elevado a 2. E mais abaixo, eu vou ter um 7 elevado a 2. Então, esta raiz pode ser escrita como sendo a raiz de 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2 vezes 7 elevado a 2. Nós já aprendemos que tudo que está elevado, as bases que estão elevadas ao quadrado dentro da raiz quadrada, vai sair dessa raiz. Então, eu posso simplesmente retirar a base 2, retirar a base 3, retirar a base 7, porque ela vai eliminar essa raiz. Então, aqui eu vou ter a operação 2 vezes 3 vezes 7, que vai dar 2 vezes 3, 6, 6 vezes 7, 42. Então, descobrimos quanto que vale o primeiro valor aqui. Agora, temos que fatorar o 2025. Legal, número 2025, bem legal. 2025. Estou fazendo a raiz quadrada dele. Então, aqui eu vou ficar 2025 sendo fatorado vai dar, primeiro por 3, 675, por 3 novamente, 2, 2, 5,
por 3, 75 por 3, 25 por 5, 5 por 5, 1. Ou seja, esse número pode ser escrito, vou agrupar de 2 a 2, então aqui eu vou ter 3 elevado a 2, 3 elevado a 2 e 5 elevado a 2. Então já colocando aqui, 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2. Tudo que está ao quadrado dentro da raiz quadrada sai da raiz, no caso as bases. Então isso aqui corta com isso aqui, vai sair as bases. 3 vezes 3 vezes 5. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 5, 45. Então tá aqui o resultado. Só que o exercício está querendo saber quanto que é a raiz daquilo somado com aquela. Então, a raiz de um número deu 42 somado com 45. Eu tenho aqui minha resposta final, que vai ser 87. Então, 87 é o resultado que eu estou procurando. Consequentemente, letra C de casa. Ok? Beleza. Continuando agora para a questão de número 8. A quantidade de livros que Lucas possui pode ser representada pelo cubo de um número n elevado ao cubo. Por outro lado, a quantidade de livros que Jorge possui corresponde ao quadrado de um número m. Sabendo que Lucas e Jorge possuem a mesma quantidade de livros, a relação entre m e n é dada por. Então veja só. Sempre por partes aqui, ó. O que nós temos aqui? O Lucas, ele possui um número n, pode ser representado pelo cubo, ó. Então, cubo de um número n elevado ao cubo. Ou seja, o Lucas tem o quê? Lucas tem exatamente o cubo de um n elevado ao cubo. Então, ele tem o número n elevado ao cubo, o cubo disso aqui. Essa aqui é a quantidade de livro que ele tem. Como os dois possuem a mesma quantidade, então é igual à quantidade que o Jorge possui. Jorge possui quanto? Jorge possui o quadrado de um número m. Então, o quadrado de um número m é m elevado ao quadrado. Muito bem, veja só. Aqui eu tenho potência de potência, então eu conservo a base e faço 3 vezes 3, 9. E aqui eu tenho agora o meu m elevado a 2. As minhas respostas estão tudo em função de m, né? Então, como que eu faço essa potência de 2 para o outro lado? Eu expliquei para vocês que o contrário da potência é a raiz. Então, se você tem um 2 em cima do m, ele vai para o outro lado, né? Só invertir aqui as operações, né? Não tem que alterar sinal. Isso aqui, então, vai ser raiz quadrada de n elevado a 9. Então, sendo assim, letra D de dado. Partindo para a penúltima questão, calcule o valor da expressão. Bem tranquilo. Se eu estou fazendo aqui uma raiz de raiz, eu faço a raiz do termo de dentro primeiro, né? E depois faço a raiz de fora. Ou senão eu posso também, né, multiplicar os índices dessas raízes e fazer como se fosse uma raiz quarta de 16. Mas vamos fazer eliminando primeiro a raiz que está ali dentro. Então, ó, raiz de 16 é 4, só que tudo isso já estava dentro de uma raiz. O mesmo para o outro lado. Raiz de 81 é 9, só que isso tudo já estava dentro de uma raiz. Por fim, eu faço raiz de 4, 2, raiz de 9, 3. 2 mais 3, 5. Letra
C. Bem fácil, né? Acredito que o exercício mais simples da lista é essa questão de número 9. Por fim, a questão de número 10. Rodrigo comprou uma região rural. Questão 10. Rodrigo comprou uma região rural. Uma chácara de 4.149 metros quadrados, composta de 4 partes quadradas de diferentes áreas, como indicado na figura a seguir. Observando as áreas correspondentes a cada uma das partes quadradas, calcule o perímetro da chácara. Então veja só, como foi falado em sala, sempre que eu tenho um quadrado e quero descobrir o lado dele, basta eu fazer a raiz quadrada, né, desse quadrado, que eu vou descobrir quanto que vale cada lado. Então vamos separar o seguinte, de preto vai ser esse quadrado, de verde esse quadrado, de azul esse quadrado e de vermelho este quadrado. Vamos fazer a raiz quadrada de cada um deles. Mas aqui está bem tranquilo. Então veja só, a raiz quadrada de 900, ou seja, então o lado daquele quadrado é a raiz quadrada da sua área de 900, que vai dar 30 metros. Beleza, fizemos o primeiro. Para descobrir o lado do segundo quadrado, eu tenho que fazer a raiz quadrada de 1024. Isso aqui eu sei que dá 32. Então, isso aqui é 32 metros. Ah, mas se eu não sei, professor, você fatora, né, este número, igual fizemos anteriormente, e vai descobrir que a raiz quadrada, né, de 1024 é o 32. Próxima figura, raiz quadrada de 1600. Raiz quadrada de 1600. Pô, 4 vezes 4 é 16. Se isso aqui é 1.600, então é como se fosse 40 vezes 40. Então, 40 cada lado. E por fim, né, 625, raiz quadrada de 625. Essa aqui é a conhecida, a gente já utilizou no exercício também, que vale 25 metros. Observe as áreas correspondentes a cada uma das partes e calcule o perímetro dessa chácara. Então, veja só. O perímetro dessa chácara é a soma de todos os lados, né? Então, a gente tem que somar todos os lados, né? Todos os lados. Quais lados? Todos os lados externos dessa chácara, tá? Todos os lados externos. Toma bastante cuidado. Então, veja só. Vamos pegar na figura aqui, então. Cada lado desse quadrado preto vale 30, né? Então, se eu tenho que somar todos os lados, o que seria todos os lados externos? Todos os lados externos seria somar estes lados aqui, ó. Então, são estes lados que eu estou querendo somar. Então, aqui eu tenho o seguinte. O lado desse primeiro quadrado é 30 de cada lado. Então, aqui é 30, todas as unidades em metros, tá? Então, aqui é 30 metros. Descendo é 30 metros. E aqui também é 30 metros. Até este ponto aqui, né? Daqui até aqui. Muito bem. Esse quadrado azul, ele tem um lado medindo 40. Só que veja só. Se tudo isso aqui, daqui até aqui, fosse medir 40, porém, até aqui você já tem 30, significa então que esse lado aqui é 40 menos 30, vale 10 metros. Essa mesma análise eu posso fazer aqui para baixo, ó. O lado verde aqui vale 32. Então, veja só. Daqui até aqui, que é esse espaço aqui, mede 32. Só que o quadrado azul, como tem 40, então vai ser 40 menos 32, vai ser 8, essa descidinha aqui. E todos os lados aqui vale 32, então significa que aqui é 32 metros,
Aqui também é 32 metros. Aí chegou nesse quadrado maior aqui. Aqui vale 40 metros, cada lado dele. Esse aqui vale 25 metros, cada lado dele. Então aqui seria 25. Aqui 25. Aqui 25. Então, novamente, a mesma análise. Se daqui até aqui vale 25 e tudo isso aqui vale 40, então esse pedacinho que ficou sobrando daqui até aqui vai valer 15 metros. Ou seja, o perímetro dessa figura agora é só somar, né, todos estes lados aqui. Ou seja, a soma de todos esses lados ficaria o perímetro dessa figura vai ser 32. Então, vamos começar aqui, ó. Vamos começar aqui de baixo. 32 mais 40 mais 25. Então, 32 mais 40 mais 25 mais, subindo, 25 mais, virando para o lado aqui, 25. Subindo de novo, 15 mais 15 mais 30 mais aqui em cima 30 e desce 30 mais 30 mais, vamos lá que tá acabando. Aí aqui a gente tem 10, 8, 32, 32, porque a gente começou aqui. Então 10, 8, 32 e 32, mais 10, mais 8, mais 32, mais 32. Meu Deus. Então, somando isso aqui tudo, tá? Colocando a resposta direta aqui. Isso aqui vai dar um perímetro de 334 metros. Sendo assim, a resposta da minha questão 10. Muito bem, finalizamos aqui a resolução, né, da lista. Desejo a vocês bons estudos e até a próxima.